Lamarck foi um personagem muito importante no século XIX. Lamarck acreditava que as espécies se modificavam ao longo do tempo, mas não davam origem às novas espécies. Tá? Agora, por que ele passou a acreditar nessa ideia de modificação das espécies? Bem, Lamarck era um estudioso muito sério. Ele conhecia geologia, botânica, zoologia, isso no século XIX, quando os estudos da geologia estavam avançando muito e de paleontologia também, com descoberta de vários fósseis. Ele sabia que para formar as camadas sedimentares, como você vê aqui nessa montanha, seriam necessários muitos e muitos e muitos anos. Então ele já tinha uma noção de que a Terra era muito antiga, então processos lentos poderiam acontecer. Além disso, Lamarck era um estudioso de fósseis, principalmente de quê? De conchas, de moluscos. E ele fez uma relação muito importante. Qual foi essa relação? Bem, ao estudar as camadas fósseis, ele percebeu que, numa certa camada, ele encontraria um tipo de concha. E, nas camadas seguintes, ele observava que surgiam modificações. Então, ele começou a pensar que espécies iam se modificando ao longo do tempo. E a questão é, por quê? Bom, ele sabia que o mundo passava por mudanças climáticas, portanto, o mundo não era constante. Pensava ele, bem, se o mundo passa por mudanças, então os ambientes mudam. Então, tem mudanças ambientais. Se os ambientes mudam, qual seria a influência disso sobre os seres vivos? Pensava ele. Bom, se os ambientes ficam mais quentes, se os ambientes ficam mais frios, o que isso vai fazer? O que isso vai corresponder? Qual relação com os seres vivos? Pensava ele. Os seres vivos vão reagir para se adaptar. Para o Lamarck, os seres se adaptam ao meio. Ele acreditava numa transformação, numa progressão das espécies. Ele não falava em evolução, ele falava em progressão das espécies. Ele achava que as espécies tinham uma tendência a progredir do mais simples para o mais complexo. Então ele achava que devia ter uma relação do ambiente para isso. Ué, e o que ele pensou de fato? Ele pensou o seguinte: o ambiente em mudança estimularia os indivíduos a se adaptar. Então, para ele, os indivíduos se esforçam para se adaptar, para progredir. Então, para Lamarck, o ser vivo tem uma responsabilidade muito grande para se esforçar para se adaptar. Você reparou quantas vezes eu falei para? É uma dica, hein? Nas questões aparece assim, olha, o ser vivo fez isso para se adaptar. Criou pelos para reagir contra o frio. A pele ficou escura para se proteger contra a radiação ultravioleta. Tudo isso é informação, olha, lamarquista. Está errado, hein? Com certeza isso não corresponde ao que aconteceu. Tá? Não é científico, ele não tem como provar isso. Tá? Mas fica aí a dica. Olha uma coisa interessante também, que Lamarck já tinha conhecimento. Lamarck foi aluno de Buffon no século XIX. E o Buffon, ele era um grande estudioso de esqueletos. Então ele estudava anatomia de vertebrados. Você reparou aqui, olha, na nadadeira da baleia? Você reparou nos dedos da baleia? Você sabia que a nadadeira da baleia é uma pata modificada? Pois é, o Buffon já falava, olha, eu acho que essas mudanças não são ao acaso. Eu acho que deve ter uma relação do ser vivo se modificando em função do ambiente. Percebeu? Lamarck foi pegando essas ideias. No fundo, o que o Lamarck defendeu na vida não foi exatamente o que ele inventou, não foi o que ele criou, mas ele defendeu, e muito bem, inclusive com um belíssimo livro, tá? A Zoologia, que era tratando
a respeito das mudanças que as espécies sofriam ao longo do tempo. E defendeu isso ardamente. Agora, além da anatomia comparada dar pistas sobre o parentesco das espécies, a mudança das espécies, a progressão das espécies, olha isso daqui, olha. Tá vendo isso aqui? São ossos de bacia. Ué, mas baleia não tem pata, baleia não anda? Pois é. Então, para ele, isso era o quê? Um sinal de que baleia talvez fosse o quê? Uma evolução, uma progressão de animal terrestre. Tá? Isso aqui é uma estrutura vestigial. Tá? Um vestígio. Uma estrutura que não serve para nada, mas está aí. Bom, para encerrar, o que é que o Lamarck dizia? Olha, a girafa, de tanto esticar o pescoço, já ouviu falar no uso e desuso? De tanto usar o pescoço, ele cresceu. Aquelas que não esticavam o pescoço, o que aconteceu? O pescoço não cresceu. Então, pelo uso do pescoço, o pescoço cresceu. Pelo desuso, ele teria diminuído. Mas olha, isso não é assim, ó, pá, numa geração, hein? Isso é de geração em geração. Aos poucos, aos poucos, aos poucos, tá ok? Essa é a famosa lei do uso e desuso. Além disso, ele dizia, olha, e as características adquiridas pelo uso e pelo desuso, essas características, elas são transmitidas aos descendentes, tá? Então, o uso e desuso promove mudanças, modificações, progressões, e elas passam aos descendentes. E assim, ao longo de várias gerações, as espécies vão se modificando.